E problemas envolvendo a equação do segundo grau. E dessa vez também a gente vai colocar mais alguns problemas envolvendo o sistema de equação do segundo grau. Então, bora lá. A figura é composta de um quadrado e dois retângulos, tem área de 112 centímetros quadrados. Quais as dimensões dessa figura? Quando a gente tem um problema e tem uma figura, a figura não está lá de enfeite apenas, ela também pode ser utilizada. Como a gente pode utilizar essa figura aqui? Eu tenho aqui um quadrado de lado 2x. Então, a gente vai encontrar a área desse quadrado de lado 2x. Então, 2x vezes 2x, nós temos 4x ao quadrado. E temos um retângulo em que um lado é 3 centímetros e o outro lado também é 2x. Então, temos 3 vezes 2x, 6x. Aqui o retângulo também tem um lado 3 centímetros e o outro lado 2x, que também vai ser 6x. Isso daqui representa a área dessa figura, que é 4x ao quadrado. E como 6x e 6x são semelhantes, não por conta do 6, mas porque os dois são x, a gente vai juntar esses dois valores. Então, a gente vai ter 12x. Só que ele informou pra gente lá no problema que essa figura tem uma área de 112 centímetros quadrados. Como eu quero trabalhar com soma e produto, eu vou ver se eu consigo dividir melhor aqui esses coeficientes. Então, eu tenho aqui, ó, 4, tenho 12 e tenho 112. Aí eu poderia perguntar se existe um número que dá para dividir todos esses números aqui. A gente ia dizer assim, 2. Só que a gente ia dividir por 2 e ia acabar também dividindo por 2 também. Por quê? 4 dividido por 2 é 2, 12 por 2 é 6 e 112 por 2 dá 56. Então, todos ainda iam continuar sendo pares. Então, poderíamos dividir logo por 4. Quando a gente dividir aqui por 4, 4 dividido por 4 vai dar 1. Como aqui eu tenho 1x ao quadrado, não tem a necessidade de eu botar o número 1. 12 dividido por 4 dá 3. E 112 dividido por 4 seria 112 dividido por 2, que dá 56, dividido por 2, que dá 28. Pronto. Agora a gente vai organizar. Como que a gente organiza? Fazendo a equação ser igual a 0. E começando com a incógnita ao quadrado. Depois a incógnita, que vai ser o valor que vai acompanhar, é b. E a gente vai trazer o termo c para antes do igual, trocando o sinal. Então, aqui o 28 está depois do igual, ele vem para antes. Ele era positivo, ele vem negativo. Então, vamos ter o seguinte: x ao quadrado mais 3x menos 28, que é igual a 0. E como eu estou optando por fazer nos últimos vídeos, resolver a equação com soma e produto, eu vou utilizar soma e produto das raízes. Mas lembrando que a gente pode resolver com completar quadrado e também a gente pode resolver com a fórmula de Bhaskara, que é delta e depois o valor de x. Então, a gente tem o seguinte aqui, ó. Quando eu tenho o A igual a 1, a soma vai ser menos B e o produto vai ser exatamente igual a C. Então, olhe bem, aqui a soma vai ser menos o valor de B, que é 3 positivo. Então, a soma vai ser menos 3. E temos o produto, que é exatamente o valor de C, que é menos 28. Lembrando que quando eu tenho uma multiplicação de resultado 28, uma das raízes vai ser negativa. Então, a gente vai ter o seguinte: é melhor pegar pela multiplicação para depois a gente testar a adição e a subtração. Então, nós temos aqui, ó, menos 28. Quais são os dois números que, se a gente multiplicar, vai dar 28? Vamos começar pelo básico. O próprio 28 e 1.
que pode ser o 28 negativo ou o 1 negativo. Opa, deixa eu afastar aqui para não ficar parecendo que é 128. Também podemos ver a metade de 28, que é 14. Que então vai ser 2 e 14. Um deles vai ser negativo. Ou vai ser o 2, ou vai ser o 14. Podemos também fazer com que seja 7 vezes 4. Lembrando que um deles vai ser negativo, ou o 7 ou o 4. Quando a gente tem essa questão de que um é negativo e o outro é positivo, a gente vai ter que testar todos para encontrar a soma. Existe a outra possibilidade que seria a raiz de 28. Então eu tenho a menos raiz de 28 mais raiz de 28. Só que isso aí a gente vai ver lá na frente, ok? Em outras videoaulas. Então, eu tenho aqui, ó, menos 28 e 1. Resulta, somando, claro, vai resultar em menos 27. Só que eu quero menos 3. Então, já dá para descartar essa possibilidade. Menos 2 e 14. Aliás, deixa eu vir logo para o menos 1 e 28, que dá 27 positivo. Também a gente vai descartar. Menos 2 e 14 vai dar 12 positivo. A gente quer menos 3, descarta. Menos 14 e 2 vai dar 12 negativo. A gente quer menos 3, descarta. Menos 4 e 7 vai ter 3 positivo, só que a gente quer 3 negativo. Então, a gente vai descartar menos 4 e 7. E menos 7 e 4 vai dar menos 3. Então, as raízes dessa equação, a solução seria menos 7 e 4. Porém, como estamos falando de medida, estamos falando de área, estamos falando de dimensões de uma figura, a gente precisa descartar o valor negativo e ficar apenas com o valor positivo. Então, para a gente descobrir quais são as dimensões dessa figura, a gente vai saber que aqui a largura dele vai ser 2x mais 3. Também aqui vai ser 2x mais 3. Porém, aqui só vai ser 2x. Aqui vai ser 3 e aqui vai ser 3. E aqui também vai ser 2x. Ok? Então, a gente precisa saber quais são as dimensões dessa figura. Primeiro, observando essa parte aqui. 2x mais 3, trocando o valor de x por 4, nós temos 2 vezes 4, mais 3. 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. A gente tem aqui 2x, que é 2 vezes 4, que é 8. A gente já tem esse que é 3, esse que é 3. Esse daqui também vai ser 2 vezes 4, que é 8. E esse daqui vai ser também 2x mais 3, que vai ser 2 vezes 4, mais 3, que é 11. Então, já temos as dimensões da figura, que é 11, 11, 8, 3, 3 e 8. Se a pergunta fosse qual o perímetro dessa figura, a gente ia fazer a soma de todos os lados. Agora, a gente tem aqui um problema que pode ser resolvido usando soma e produto. E também a gente pode resolver esse problema usando o sistema de equação do segundo grau. Como assim? Olha bem, a gente tem aqui, ó, Mariana tem entre blusas e saias 14 peças. Então, entre blusas e saias, se a gente for somar, vai ter 14 peças. Pode ser 7 saias, 7 blusas. Pode ser 5 saias e 9 blusas. Pode ser 10 saias e 4 blusas. Então, a soma tem que dar 14. Porém, ela consegue fazer com essas saias e blusas, claro, uma saia e uma blusa, uma saia e uma blusa, ela consegue fazer 45 combinações. E quando a gente fala de combinações, a gente está falando de multiplicação, ou seja, eu vou pegar a quantidade de blusas e multiplicar pela quantidade de saias.
Daí eu tenho as combinações. Então, tem 45 combinações. Como eu disse, a gente pode resolver por sistema ou a gente pode resolver por soma e produto. Então, vou optar por resolver por soma e produto. Ele disse aqui que a soma é 14 e o produto é 45. Então, quais são os dois números que, se eu somar, dá 14 e o produto dá 45? Então, a gente vai primeiro pelo produto. Então, 45. 45 pode ser 45 vezes 1. Pode ser 15 vezes 3. Pode ser 5 vezes 9. E eu acredito que só isso aí também. Mas também podia ser raiz de 45 vezes raiz de 45. Mas a gente vai ver nas próximas aulas. Agora a gente vai combinar aqui, somando, para ver se vai dar o 14. Qual desses vai dar o 14? Então, eu tenho 45 e 1. Vai dar 46. Então, não é essa a possibilidade. Eu quero 14. Eu tenho 15 e 3, dá 18. Então, não é porque eu quero 14. E eu tenho 5 e 9, que dá exatamente 14. Então, quantas saias e quantas blusas Mariana tem? Olhe bem a possibilidade. Ela pode ter 5 saias e 9 blusas. Ou ela pode ter 9 saias e 5 blusas. Então, nesse caso, quando eu tenho, ó, as duas incógnitas somando e as duas incógnitas multiplicando, a gente vai ter duas possibilidades: 5 saias e 9 blusas ou 9 saias e 5 blusas. Sempre uma o inverso da outra, ok? Você pode encontrar essa questão aí, na resolução de sistema de equação do segundo grau, a primeira parte, que a gente tratou sobre isso. Então, vou deixar até o link aí na tela para vocês, quem tiver alguma dúvida, consultar lá o sistema de equação do segundo grau. Por último, temos aqui outro problema que também fala de área, mas fala também de perímetro. Então, toda vez que eu ver um problema falando assim, a área de uma figura é tanto e o perímetro é tanto, calcule x e y, eu vou ter de utilizar o sistema de equação do segundo grau. Então, vamos lembrar uma coisinha. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, nessa figura aqui, o perímetro dela vai ser x mais y, mais xy, mais xy, porque esse lado aqui que é xy, e esse lado aqui também é x, ou seja, eu vou ver quantos x tem e quantos y tem. Respeitando também aqui, ó, a questão do menos y. Então, para a gente adiantar, a gente vai ter 1x, 2x, 3x, 4x. Esse é a primeira parte. E depois a gente vai ver os y. Eu tenho 1y, 2y, 3y, menos 1y, eu vou ter 2y. Então, no final, o perímetro, a expressão algébrica do perímetro vai ser 4x mais 2y. Só que ele informou pra gente que o perímetro é exatamente igual a 44. Agora vamos para a área. Se você perceber, se eu dividir aqui, eu vou ter dois quadrados aqui, um quadrado de lado x e um quadrado de lado y. E a área de qualquer quadrado é o lado ao quadrado. Então, se esse quadrado tem lado x, significa que a área dele é x ao quadrado. Se esse quadrado tem lado y, significa que a área dele é y ao quadrado. Então, eu vou juntar as duas áreas para dar a área total da figura. Então, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado. E ele informa para a gente que a área dessa figura é 100. É igual a 100.
Então, o que a gente vai fazer? Lembrando, eu tenho aqui um sistema de equação do segundo grau. E eu não posso resolver por soma e produto, ok? Porque eu tenho aqui ó, x ao quadrado e y ao quadrado. Eu tenho aqui 4x mais 2y, que é igual a 44. Se tivesse só x mais y, então nesse caso aqui eu vou evitar o que tem quadrado. Então, eu vou pegar primeiro, vou colocar aqui, essa primeira equação. 4x mais 2y é igual a 44. Perceba que todos os coeficientes dá para dividir pelo mesmo número. E esse número é 2. Então, eu vou pegar tudo aqui e vou dividir por 2. 4x dividido por 2 dá 2x. 2y dividido por 2 dá 1y. Como é 1y, eu não preciso colocar o número 1. E 44 dividido por 2 dá 22. Agora eu vou isolar uma das incógnitas, ou x ou y. Eu acho mais fácil isolar o y porque ele está aqui sozinho, não tem nenhum coeficiente aparente acompanhando ele. O coeficiente dele é 1. Então, eu vou isolar ele. Antes do igual, só fica o y. O que é que significa? Significa que esse 2x ele vai vir para depois do igual, sendo que ele é positivo, ele vai para lá negativo. Então, vamos ter 22 menos 2x. Esse 22 menos 2x vai ser o meu valor provisório de y. Por que valor provisório de y? Porque a gente vai pegar esse valor daqui e vai utilizá-lo cá na equação, na segunda equação. E depois, quando a gente encontrar o valor, no caso aqui é y, a gente vai encontrar o valor de x aqui, a gente vai retornar para encontrar os dois valores de y. Então, onde tem y, eu vou colocar 22 menos 2x. Como o y aqui está elevado ao quadrado, eu vou colocar ele dentro do parêntese. Então, eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado, mais y, que é 22 menos 2x, elevado ao quadrado, que é igual a 100. O que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um quadrado da diferença. Para quem esqueceu o que é quadrado da diferença, eu vou colocar o link aí de como a gente vai resolver o quadrado da diferença com produtos notáveis, que é um vídeo que eu fiz para o 8º ano, certo? Tem quadrado da soma, quadrado da diferença e tem o produto da soma pela diferença. Produtos notáveis que a gente viu. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Segundo o produto notável, a gente vai fazer o quadrado do primeiro. Como aqui é o da diferença, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar dessa forma. X ao quadrado mais. O quadrado de 22, quem não sabe fazer o quadrado, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar aqui um quadradinho e vou dividir ele assim. 22 é a mesma coisa de 20 mais 2. 20 mais 2. A gente vai fazer tipo isso aqui, ó. 20 vezes 20, 400. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 2, 40. E 2 vezes 2, 4. Somando tudo, eu tenho 400 mais 40, 440. Mais 40, 480. Mais 4, 484. Esse é o valor de 22 ao quadrado. Então, a gente vai ter menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, menos 2 vezes 22, 44. Vezes de 2x, 88x. Mais o quadrado do segundo. Observe que eu tenho de elevar o 2 também ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. E x ao quadrado é x ao quadrado, que é igual a 100. Agora, a gente vai colocar na ordem. Primeiro o x ao quadrado, depois o x. E, por último, os termos independentes, ou seja, aqueles que não têm incógnita nenhuma acompanhando ele. E igualar a zero. Quando eu vou igualar a zero, significa que o que está depois do igual, que vem para antes do igual, vai trocar o sinal. Então, de x eu tenho aqui, ó, de x ao quadrado eu tenho x ao quadrado e tenho 4x ao quadrado. 1x ao quadrado mais 4x ao quadrado, eu tenho 5x ao quadrado. Agora, a gente vai para o que tem x, só o menos 88x. Então, vai ficar menos 88x. E, por último, a gente vai fazer, ó,
484, e esse 100 que tá aqui, ele vem para cá subtraindo. Então, se ele vem subtraindo, eu tenho 484 menos 100. 484 menos 100, eu tenho 384, que é igual a 0. Recomendo fazer esse daqui por Bhaskara, ok? Pela fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac, e depois x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, bora relembrar aqui. Primeiro, definir a, b e c. Eu tenho a, que é 5. Eu tenho b, que é menos 88. Eu tenho o c, que é 384. Puxa, ficou um número muito grande. Calma. Não vai ser difícil da gente resolver, não. Então, aqui eu vou ter delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Quem resolver fazer pela forma de Bhaskara vai ter de memorizar o delta e o x, certo? Então, delta é igual b, que é menos 88, ao quadrado. Como ele é negativo, ele fica dentro do parêntese, porque o menos também vai ser elevado ao quadrado. Menos 4, vezes o valor de a, que é 5, vezes o valor de c, que é 384. Então, bora lá. A mesma técnica que eu fiz aqui para o 22 ao quadrado, eu vou fazer para o 88 também. Então, vou fazer aqui um quadradinho, quase um quadrado, e vou dividir ele assim. 88 é a mesma coisa de 80 mais 8. 80 mais 8. Então, 80 vezes 80. Poxa, muito difícil. Não, é só fazer aqui, ó. 8 vezes 8, 64. E quantos zeros tem? 2. Então, 6.400. 80 vezes 8 é a mesma coisa. 8 vezes 8, 64. Quantos zeros tem entre 80 e 8? Vai ser um zero. O mesmo aqui, ó. 8 vezes 8, 64. Quantos zeros tem entre eles? Um zero apenas. E 8 vezes 8, 64. Então, somando, eu vou ter 6.400 mais 640, eu vou ter 7.040. 7.040 mais 640, eu vou ter 7.680. 7.680 mais 64, 7.680 mais 64, 7.744. Esse é o valor de 88 ao quadrado, 7.744. E vamos ter menos, porque eu tenho um menos apenas. Se eu tivesse 2 menos, seria mais. Se eu tivesse 3 menos, seria menos. Então, só vai ser mais quando aqui, ó, nessa partezinha, eu tiver 2 menos. Aí, aqui vai ser mais. Quando tem 1 ou 3 menos nessa parte, a gente vai ser menos. Então, 4 vezes 5, 20. 384 vezes 20, fácil de fazer. É só deixar o zerinho aqui isolado. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, vai 1. 3 vezes 1, 6 e 1, 7. Então, a gente vai ter 7.680. E agora, é só subtrair 7.744 de 7.680. Fácil. 7.680, 7.744. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho nada, aqui eu tenho nada. Então, o resultado daqui é 64. Agora, a gente vai achar os valores para x. Percebendo aqui, ó, se o delta é positivo, significa que eu vou ter dois valores diferentes, duas raízes reais e diferentes. Então, eu vou fazer x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, que foi o que a gente achou aqui agora, tudo isso sobre 2a. Assim como o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, eu também tenho de memorizar o x, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, a gente vai no passo a passo aqui, ó. X é igual a menos, vai no passo a passo para não se perder.
o valor de B, que é menos 88. Perceba que tem dois menos. Um menos é o da fórmula e o outro menos é o do B. Então, ele não pode ficar junto, a gente separa com parênteses para depois fazer o jogo de sinal. Mais ou menos a raiz de delta, que a gente encontrou 64. Tudo isso sobre 2 vezes o valor de A, que é 5. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Menos com menos, mais. Então, o 88 vai ficar positivo. Como ele está logo após o igual, não tem necessidade de eu botar o mais. Mas se colocar, não vai ter problema nenhum. Mais ou menos a raiz de 64. A gente já viu tanto 64 aqui que viu que a raiz de 64 é 8. Isso tudo dividido por 2 vezes 5, que é 10. O que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai dividir esses dois valores aqui. Ó. A gente vai encontrar um x1 e vai encontrar um x2. No x1, a gente vai encontrar com o 8 negativo. E no x2, a gente vai encontrar com o 8 positivo. Então, vamos ter aqui, ó, 88 menos 8 sobre 10. E aqui a gente vai ter 88 mais 8 sobre 10. O que a gente vai ter aqui? 88 menos 8 dá 80. Toda fração é uma divisão. 80 dividido para 10 é 8. Então, o primeiro valor de x a gente vai encontrar 8. E aqui a gente vai ter, ó, 88 mais 8, vamos ter 96. 96 sobre 10. Não dá para dividir exatamente, mas dá para simplificar. Então, se eu for dividir aqui por 2, eu vou ter a mesma coisa que 48 por 5. Ok? O que é que a gente costuma fazer quando se trata de área? A gente descarta geralmente o valor que é uma fração ou um valor negativo, certo? Então, vamos trabalhar apenas com o x valendo 8. Então, o valor de y aqui, eu vou colocar 22 menos 2 vezes o valor de x. Quem é x? 8. Ok? Então, 2 vezes 8 dá... Fiz uma embolação aqui, não foi? 2 vezes 8 dá 16. Então, aqui a gente vai ter 22 menos 16. E 22 menos 16 é exatamente 6. Então, quais são os valores de x e y? Então, x vai ser 8 e y vai ser 6.